Capítulo 6. Mas Deus olhou para eles, pois eles se haviam matado pelo grande pesar. Mas ele queria ressuscitá-los e consolá-los. Portanto, enviou-lhes sua palavra a fim de que eles ficassem de pé e fossem ressuscitados imediatamente. E o Senhor disse a Adão e Eva: Desobedecestes por vossa livre vontade, até que saísseis do jardim no qual eu vos havia colocado. Por vossa própria e livre vontade desobedeceste por causa de vosso desejo de divindade, grandiosidade e condição sublime, tal qual eu tenho. Assim, eu vos privei da natureza luminosa na qual estavais então, e vos fiz sair do jardim para essa terra rude e cheia de sofrimento. Se ao menos não tivesseis desobedecido ao meu mandamento e tivesseis guardado minha lei, e não tivesseis comido do fruto da árvore, da qual eu vos disse que não vos aproximasseis, e havia árvores frutíferas no jardim melhores que aquela. Mas o maldoso Satã, que não se manteve em sua primitiva condição, nem conservou sua fé, nele não havia boa intenção em relação a mim, e embora eu tivesse criado, ainda assim me desprezou e buscou a divindade, de modo que eu o tirei do céu para baixo. Ele foi quem fez a árvore parecer agradável a vossos olhos, até que comeste delas, obedecendo-lhe. Assim desobedeceste ao meu mandamento, e portanto eu fiz cair sobre vós todas as tristezas. Pois eu sou Deus o Criador, aquele que quando criou as criaturas não tencionava destruí-las, mas depois de terem provocado grandemente minha ira, eu as puni com castigos atrozes para que se arrependessem. Mas se ao contrário elas ainda se mantiverem firmes em sua desobediência, serão amaldiçoadas para sempre. Capítulo 7. Quando Adão e Eva ouviram essas palavras de Deus, choraram e soluçaram ainda mais, mas fortaleceram seus corações em Deus, porque agora sentiu que o Senhor era para eles como um pai e uma mãe. E por essa mesma razão choraram diante dele e buscaram sua misericórdia. Então Deus apiedou-se deles e disse: Adão, eu fiz minha aliança contigo e não voltarei atrás, nem permitirei que retomes ao jardim, até que minha aliança dos grandes 5 dias e meio se cumpra. Então Adão disse a Deus: Senhor, vós nos criastes e nos fizestes aptos a estar no jardim, e antes de eu desobedecer, vós fizestes todas as feras virem até mim, a fim de que eu as nomeasse. Vossa graça estava então sobre mim, e eu nomeei a cada uma de acordo com o vosso pensamento, e vós as fizestes todas submissas a mim. Mas, ó Senhor, agora que eu desobedeci ao vosso mandamento, todas as feras levantar-se-ão contra mim e me devorarão, e a Eva, vossa serva, e eliminarão nossa vida da face da terra. Suplico-vos, portanto, ó Deus, que desde que vós nos fizeste sair do jardim e ficar numa terra estranha, não permitas que as feras nos causem mal. Quando o Senhor ouviu essas palavras de Adão, apiedou-se dele, e sentiu que ele dissera a verdade, que as feras do campo se levantariam e devorariam, e a Eva, porque ele, o Senhor, estava irado com os dois por causa de sua desobediência. Então Deus ordenou às feras e aos pássaros e a tudo que se move sobre a terra, que viessem a Adão e se afeiçoasse a ele e não o perturbasse, nem a Eva, nem ainda aos bons e justos dentre os de sua posteridade. Então as feras prestaram obediência a Adão, de acordo com o mandamento de Deus, exceto a serpente, com quem Deus estava irado. Esta não veio a Adão junto com as feras. Capítulo 8. Então Adão chorou e disse: ó Deus, quando eu morava no jardim e havia enlevo em nossos corações, víamos os anjos que cantavam louvores no céu, mas agora não os vemos mais. Ao entrarmos na caverna, toda a criação ocultou-se. Então Deus, o Senhor, disse a Adão: quando tu eras obediente a mim, tínhamos uma natureza luminosa em ti, e por esta razão podia ver coisas muito distantes. Mas após tua desobediência, a natureza luminosa foi retirada, e não te foi mais permitido ver coisas distantes, mas apenas as bem próximas, aquelas ao alcance de tuas mãos, e segundo a capacidade da carne, pois esta é grosseira. Após ouvirem essas palavras de Deus, Adão e Eva seguiram seu caminho louvando e adorando com o coração pesaroso, e Deus interrompeu a comunicação com eles. Capítulo 9. Então Adão e Eva deixaram a caverna dos tesouros e aproximaram-se do portão do jardim, e ali
pararam a olhar para ele e choraram por dele terem saído. E Adão e Eva partiram da frente do portão do jardim em direção ao sul e encontraram ali a água que irrigava o jardim, a água da raiz da árvore da vida e que se dividia em 4 rios que corriam pela terra. Então eles vieram e aproximaram-se desta água e olharam para ela, e viram que era a água que brotava da raiz da árvore da vida que estava no jardim. E Adão chorou e gemeu e golpeou seu peito por estar afastado do jardim. E disse a Eva: E por que tu trouxeste sobre mim, sobre ti mesma e sobre nossa descendência tantos flagelos e castigos? E Eva disse-lhe: Que foi que tu viste para chorar e falar-me assim? E disse ele a Eva: Não vês esta água que estava conosco no jardim, que irrigava as árvores do jardim e de lá corria? E nós, quando estávamos no jardim, não nos importávamos com isso, mas desde que viemos para essa terra estranha, nós a amamos e faremos uso dela para o nosso corpo. Mas quando Eva ouviu dele essas palavras, chorou, e cheios de dor e gemendo, caíram na água, e ali teriam acabado consigo mesmos, a fim de nunca mais voltar a ver a criação. Pois quando eles olharam para a obra da criação, sentiram que devia pôr um fim a si mesmo. Capítulo 10. Então Deus, misericordioso e benevolente, olhou para eles assim caídos na água, tão próximos da morte, e enviou um anjo que os tirou da água e deitou-os na praia como mortos. Então o anjo subiu até Deus, foi bem-vindo e disse: Ah, Deus, vossas criaturas deram seu último suspiro. Então Deus enviou sua palavra a Adão e Eva e os ressuscitou de sua morte. E Adão disse, após haver sido ressuscitado: Ó Deus, enquanto estávamos no jardim, nem nos importávamos com essa água, nem dela necessitávamos. Mas desde que viemos para essa terra, não podemos passar sem ela. Então Deus disse a Adão: Enquanto estavas sob meu comando e eras um anjo luminoso, não conhecias essa água. Mas após teres desobedecido ao meu mandamento, não podes passar sem água para lavar teu corpo e fazê-lo crescer, pois este é agora como o das feras e necessita de água. Quando Adão e Eva ouviram essas palavras de Deus, choraram um choro amargo, e Adão suplicou a Deus que lhe permitisse voltar ao jardim e olhar para ela mais uma vez. Mas Deus disse a Adão: Eu te fiz uma promessa. Quando essa promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim, a ti e à tua descendência justa. E Deus parou de se comunicar com Adão.